Vídeo para vocês e hoje vamos falar a respeito do poder da palavra, do poder que tem as palavras que saem da nossa boca. Então, vou ler com vocês Provérbios, capítulo 18, verso 20 e 21. Lê comigo. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Bom, aqui no livro de Provérbios, como em outros livros da Bíblia, fala da importância da palavra que sai da nossa boca. E nós, muitas vezes, principalmente em tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, nós, às vezes, esquecemos do tamanho do Deus que nós servimos. Muitas vezes, nós esquecemos que Deus fez para nós promessas, e promessas de vitórias, e não promessas de derrotas. E nós esquecemos disso, e nós olhamos para as notícias e imaginamos, isso não vai passar. Será que um dia isso vai acabar? Mas eu estou aqui, através da palavra de Deus, para te dizer que o que sai da nossa boca pode se influenciar muito no que nós passamos. No livro de Provérbios 18, versos 20 e 21, fala que do fruto da nossa boca, esse fruto que sai da nossa boca, ele pode ser para morte ou para vida. Ou seja, as palavras que nós falamos, nós vamos ser condenados ou justificados por essas palavras. Em um outro versículo bíblico fala a respeito disso. Então, o que acontece? Eu convido você nesse momento a ter pensamentos positivos, a ter palavras positivas. Ao invés de falar em palavra, nós não vamos conseguir, dizemos com todo o seu coração que o Deus de Israel, ele é quão grande, o Deus tão poderoso, ele vai nos livrar de tudo que nós estamos passando. Se Deus, ele fez o céu e a terra, como está escrito no livro de Gênesis, através da palavra dele. E lá no livro de Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou seja, disse Deus. Foi com a palavra que Deus criou todas as coisas. Então, eu convido você a ter pensamentos de fé, a ter palavras de fé, de esperança. Eu convido você a profetizar bênção e não maldição. Eu convido você para profetizar bênção sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Porque o Senhor disse e as coisas foram feitas. E aí, seguindo no livro de Gênesis, continua aí, capítulo 1, versos 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, verso 6 do capítulo 1 do livro de Gênesis: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Você percebeu que Deus não pegou as coisas e fez. Deus falou e as coisas aconteceram. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, o que nós falamos muda ao nosso derredor. Muda tudo ao nosso redor. E se nós profetizarmos que nós vamos morar, que nós moramos num país abençoado, nós vamos morar. Se nós profetizar, nós vamos conseguir. Porque o Deus da nossa nação, o Deus Todo-Poderoso, ele nos ensina que a palavra tem poder. Ele nos mostra que se nós tivermos fé, crer no nome dele, nós vamos conseguir. Também lá no livro de João, apóstolo João, capítulo 1, ele inicia assim, ó:
Vou meditar aqui junto com você, para você me acompanhar. João inicia assim, João 1. No princípio era verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mais uma vez, no livro de João, Deus fala a respeito da palavra. Jesus é o verbo. O que é verbo? É a própria Bíblia, né? A Bíblia, ela é Jesus. E Deus, João escreve esse livro falando que no princípio era verbo, ou seja, verbo é uma palavra, né? E se você, hoje, você for observar as coisas que você fala, que você faz, que você profetiza, você vai ver que se você mudar de atitude, se você mudar de contexto, se você mudar de palavra, você vai alcançar vitórias. Convido você a fechar os seus olhos e orar comigo, para que Deus, no nome de Jesus Cristo, traga cura para todos os brasileiros que necessitam de curas. Deus, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe a vida de todos os brasileiros e que o Senhor supra as necessidades de todos, que o Senhor visite os hospitais e que o Senhor, no nome de Jesus, faça um terremoto na face da terra, Senhor, de forma sobrenatural, para que aonde houver um enfermo seja curado, no nome de Jesus. Senhor, o Senhor é Deus e o Senhor sabe todas as coisas. Jesus levou sobre ele todas nossas enfermidades. Tenha misericórdia, Senhor, e nos ajude a vencer esses momentos difíceis, no nome de Jesus. Dê seguimento aos nossos governadores, nosso presidente, o nosso prefeito e vereadores. Dê sabedoria para que eles saibam lidar com esses momentos, para que eles tenham ideias, para que eles tenham atitudes reais e verdadeiras do Senhor,